Olá, alunos dos quartos anos. Estamos de volta com as nossas aulas do ensino remoto da EMF Valdomiro Gomes. Hoje, nossa aula de língua portuguesa, aula de número 40. Como sempre, vamos registrar nossa atividade de hoje no caderno, colocando o nome completo da escola, EMF Valdomiro Gomes, a data de hoje, Sertãozinho, 21 de maio de 2021, o quarto ano ao qual você pertence e o nome da sua professora. A atividade de hoje, leitura e interpretação de texto. O material que utilizaremos é o nosso livro de língua portuguesa Novo Pitanguá, do quarto ano. Antes de começar a nossa atividade do dia, vamos fazer a correção das atividades da última aula, como sempre fazemos. Então, a gente fez uma observação de imagem, vocês se lembram? Observamos lá o grafite, né, do artista lituano Ernest Zakarevich. E aí tinha algumas perguntinhas, 4 perguntinhas para vocês. A primeira pedia para observar a expressão facial das crianças e como você acha que as crianças retratadas estavam se sentindo. Né? Pelo rostinho dá para perceber que elas estão alegres, empolgadas, animadas, né? A número 2, atualmente, é possível brincar na rua como as crianças mostradas no grafite? E por quê? Isso houve respostas diferentes, né? Que é praticamente uma questão pessoal também. Mas não, gente, hoje em dia não é possível ir brincar na rua como as crianças mostradas lá na imagem. Por quê? Porque estamos vivendo um período de pandemia e devemos manter isolamento social. A gente precisa se preservar, né? Alguns colocaram que porque é perigoso, também, mas hoje em dia, em função da pandemia, principalmente, nós devemos ficar mais restritos. 3. Além do direito de brincar, quais direitos você acha que uma criança tem? Isso era uma resposta pessoal. Quem mandou, eu já corrigi e dei a devolutiva, né, pessoal? Porque cada um pensa uma coisa. Não existe uma resposta corretíssima sobre isso, né? Ela vai importar na opinião de vocês. 4. Crianças também têm deveres. Você sabe quais são? Cite um dever. Algumas pessoas mandaram no pessoal e eu já observei e saíram assim respostas bem interessantes. Inclusive alguns deveres bem pertinentes, achei bacana, tá? Ela também não tem uma resposta só, porque ela depende da visão de cada um de dever, né? Agora vamos à nossa aula de hoje. Na aula de hoje, nós faremos as atividades do nosso livro Novo Pitanguá e nós vamos trabalhar com as páginas 14 a 17. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos ler juntos um texto. Mas antes da gente ler, vamos pensar um pouquinho sobre ele. O texto que nós vamos ler hoje, nas próximas páginas, é um artigo informativo, quer dizer, é um texto que vem para informar algo para nós, que vem para nos acrescentar uma informação. E esse texto informativo foi retirado da revista Ciência Hoje das Crianças. Vamos observar o título do artigo. Direitos de gente grande. Com base nesse título, o que vocês acham que vai ser abordado nesse texto? Que assunto será que ele vai tratar? Isso não precisa responder no caderno, é só para pensar, tá, pessoal?
E na sua opinião, a expressão gente grande se refere a quem? Quem a gente costuma chamar de gente grande? Quem será? Eu vou ler para vocês um trecho do artigo. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, brasileiro, é considerado uma das legislações mais avançadas do mundo nesta área. Ele entrou em vigor em 1990 e regulamenta os direitos e as garantias de crianças e adolescentes na Constituição Federal, que é a lei fundamental do nosso país. De acordo com esse trecho, olha lá, o que é o ECA? ECA, lembra, ó, Estatuto da Criança e do Adolescente, é uma sigla. Você conhece os direitos previstos no ECA? Se você conhece, pense aí na sua casa, quais são eles? Se não os conhece, tem algumas ilustrações nas próximas páginas do texto que vamos ler. Observe-as com bastante atenção, certo? Então, vamos lá. Agora, nós vamos ler o artigo para conhecer alguns dos direitos das crianças, certo? O título, Direitos de Gente Grande. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, brasileiro, é considerado uma das legislações mais avançadas do mundo nessa área. Ele entrou em vigor em 1990 e regulamenta os direitos e garantias de crianças e adolescentes na Constituição Federal, a lei fundamental do nosso país. Mas, afinal, quem é criança? Nem precisa gritar eu. Segundo a lei, são todos os que têm até 12 anos de idade incompletos. E o adolescente, os que têm entre 12 e 18 anos. O Estatuto reconhece que crianças e adolescentes têm características específicas e identidade própria. Com certeza, você concorda que quem está nessa faixa etária é diferente dos adultos. Porém, a lei anterior ao Estatuto considerava as pessoas na infância ou na adolescência uma versão de adultos em miniatura. Por isso, previa punições para os que cometessem crimes. Já a legislação atual privilegia a formação e a proteção na infância e na adolescência. No caso de infrações ou crimes, ela prevê medidas educativas e seu objetivo principal não é punir. Logo, providências como internação em instituições devem ser tomadas apenas em último caso. Primeiro, a família, a escola, o trabalho ou o conselho tutelar, órgão que zela pelo cumprimento do estatuto, devem tentar encontrar soluções. Então, olha as imagenzinhas, né? Olha os direitos aqui, ó, direito à educação, direito à assistência médica, ao lazer, né? A eventos culturais, direito a ter uma família, a praticar esporte, a ter acesso à escola, né? O que diz o ECA? Mas, afinal, quais são as garantias previstas no Estatuto? Em primeiro lugar, crianças e adolescentes têm os direitos fundamentais de todo ser humano. Direito à vida, ao respeito, à saúde, ao lazer, à dignidade, à alimentação, à liberdade, ao acesso à cultura e ao convívio com a família em comunidade. A sociedade tem o dever de impedir que eles sejam tratados de forma desumana ou violenta, ou sejam expostos ao vexame ou constrangimento. Se você está incluído nessa faixa etária, saiba que tem direito de ir e vir,
de opinar, quer dizer, de dar a sua opinião, e de ter crença religiosa, de seguir a religião que você quiser. E brincar, praticar esportes e se divertir. Engana-se redondamente quem pensa tratar apenas de desejos de criança. São direitos também, assim como viver com a família natural. A convivência com os pais é tão importante que a lei define que o bebê deve ficar junto com a mãe na maternidade. E criança ou adolescente internado em hospital tem o direito de permanecer com um dos pais ou responsável o tempo todo. Os valores, a imagem, a identidade, a crença, os objetos pessoais e o espaço de crianças e adolescentes também devem ser respeitados. A lei garante ainda a prioridade a eles em relação a todos os direitos. Não entendeu? Quer dizer que quem tem entre 0 e 18 anos deve receber proteção e socorro primeiro em qualquer ocasião. Se houver um acidente, se vocês precisarem ser socorridos, vocês serão sempre socorridos antes dos adultos. Nos serviços públicos, como hospitais, também tem prioridade no atendimento. O ECA prevê ainda o direito à profissionalização, quer dizer, aprender uma profissão. Mas é proibido o trabalho de crianças menores de 14 anos, exceto como aprendiz. Após essa idade, o adolescente pode ter um emprego, mas atenção, o trabalho não pode expor o adolescente à situação de risco. Além disso, não pode causar doença ou sofrimento, ser realizado em locais prejudiciais à formação do adolescente ou em horários e lugares que o impeçam de frequentar a escola. E aqui, com essas letras bem pequenininhas, é o lugar de onde o texto foi tirado, que a gente chama de créditos, né? Esse texto chama Direitos de Gente Grande, o autor é o Carlos Roberto Cury e a Maria Figueira, e foi publicado na revista Ciência Hoje das Crianças, na página 119, em novembro de 2011. Então, vamos continuar. Agora, nós vamos para o estudo de texto. Então, aí tem nosso desafio, né? Nossas atividades de hoje. E nós vamos puxar algumas coisinhas lá de trás. O que o texto expôs sobre os direitos da criança foi o que você havia imaginado antes da minha leitura? A2. De acordo com o texto, que pessoas são consideradas crianças e adolescentes? Tem lá no texto, lembra? De que idade a que idade? 3. Para quem o texto foi escrito? Para crianças, para adultos, para quem? Como você identificou isso? Quer dizer, como você descobriu que esse texto foi escrito para crianças? Tem várias partes que ele conversa com a gente como se a gente fosse criança, né? E o lugar onde ele foi publicado? É uma revista voltada para crianças, não é? Número 4. Você acha que as pessoas, de modo geral, respeitam os direitos das crianças? Sim ou não? Comente. Quer dizer, diga o que você pensa. Qual a visão do ECA sobre as crianças e adolescentes? O que o ECA diz sobre as crianças e adolescentes? Que eles estão numa fase que tem características próprias, não é, pessoal? Crianças e adolescentes não são mini adultos, não é? Façam direitinho, podem responder no próprio livro e assim que terminarem, mandem a foto para eu poder corrigir e guardar a atividade de vocês. Para entregar as atividades, vocês já sabem. Fotografem e mandem no número particular do WhatsApp da professora Cláudia ou no meu número, se for aluno da tarde, para que a gente possa arquivar as tarefas de vocês e comprovar a participação nas aulas, certo? Até a próxima aula.
cuidem-se bem e fiquem seguros. Bom fim de semana, pessoal!